Bom dia, vamos dar início à nossa EBD desta manhã, clamando ao nosso Deus que seja conosco, que não nos deixe em nenhum momento de nossas vidas, que Ele possa estar caminhando junto de nós em todos os dias e para sempre. Vamos, meus irmãos, hoje fazer um estudo que tem por tema: caminhando com Jesus, estamos indo para o lar onde está o Pai. O texto básico está em João 14, do verso 1 ao 3. E a Bíblia em que estamos meditando, a Almeida Corrigida Fiel. O texto básico assim nos fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estarai vós também. Como disse João 14, do verso 1 ao 3. Quando fui incomodada a falar sobre o nosso lar celestial, antes fiz uma reflexão. Por que a necessidade de se falar de algo que já é do conhecimento de todo cristão? Acho, meus irmãos, que é porque ainda temos aqueles que têm dúvidas e estamos passando por momentos de muito luto. Por isso falamos que a alegria do povo de Deus é saber que não há morte, só uma momentânea separação, pois ao deixarmos este mundo, estaremos com Cristo por toda a eternidade. Porque a promessa de um lar eterno é o que alimenta a fé de todo cristão e é o âmago de tudo o que é pregado. Mas, ouvindo várias pregações, entendi que atualmente se fala muito mais em prosperidade nesta vida do que em uma vida com Jesus no lar celestial, que Ele prometeu que iria nos preparar. Mas em que será que o povo está crendo mais? O que será que o povo está buscando nos templos? Será a igreja do Senhor? Ou os benefícios que lhes pode trazer o Senhor? Que importância haverá em se ter um lar celestial fora deste mundo? Vamos buscar na palavra o que nesse mundo ainda nos traz esperança. A palavra nos revela de que onde Jesus ia, seus discípulos estavam com ele. Mas houve um momento que ele, conversando com os seus discípulos, lhes fez uma revelação de que em breve ele iria para um lugar onde eles não poderiam ir com ele. E assim disse: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. João 13, verso 33. Isso deixou seus discípulos angustiados, tristes e perguntando-se: por que ele não nos levará? Houve um estremecimento, talvez medo de perder a presença do Mestre amado. Estavam acostumados com sua presença, sempre o seguiam onde quer que fosse. Presenciavam milagres, multiplicação de alimentos, viam mortos sendo ressuscitados, paralíticos e leprosos serem curados. E essa notícia lhes trouxe um abatimento da alma. Jesus lhes havia falado de traição, estaria o mestre magoado com eles e por isso iria deixá-los? Jesus, vendo a aflição de seus discípulos, garante a eles de que não irá abandoná-los, muito pelo contrário, queria deles se afastar por amá-los, e queria preparar-lhes um lugar, e que esta separação seria só por um tempo,
pois que um dia, depois que este lugar estivesse preparado junto de seu Pai, eles então estariam juntos para sempre e nunca mais haveria separação entre eles. Mas Pedro, triste, insiste. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. João 13, verso 36. Contemplando a tristeza de Pedro, Jesus foi mais além, pedindo que não se entristecesse. E foi assim que disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. João 14, verso 1 e 2. Jesus é o nosso Consolador e ele quedava-se diante da tristeza de seus discípulos. E Pedro, muito especialmente, demonstrava estar possuído de grande tristeza. E Jesus nunca nos quer ver tristes. Jesus, o Mestre, sempre usou palavras simples, mas embora com simples palavras, nelas sempre há muita profundidade. Certamente que o que ele estava falando era muito mais profundo do que Pedro estava entendendo. E hoje nos é mais fácil de entendermos, porque através dos tempos houve o desenrolar daquilo que ele falava e nós melhor podemos entender. Muito embora nem todos conseguem se aprofundar em suas palavras, porque para muitos elas continuam sendo veladas, e é por falta desse entendimento que muitos rejeitam o seu plano de salvação. Vamos procurar entender se quando Jesus, ao dizer isso, falava só para os seus discípulos ou também para a sua igreja, que somos nós. Será que nos falava de que teremos uma vida nova, uma relação com Deus através de sua morte e depois de sua morte? Veja bem o que Paulo nos fala: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido do mundo, recebido acima na glória. 1 Timóteo 3, do verso 15 ao 16. Quem foi o Deus que se manifestou em carne, senão Jesus? Haverá ainda alguma dúvida de que o Pai e o Filho são um? A palavra aqui é bem clara e nos alerta de como devemos andar na casa de Deus enquanto estivermos nessa vida. Pois essa é a preparação para que um dia possamos ir morar na casa que Ele foi nos preparar. Ele se manifestou em carne e foi recebido em cima na glória para nos preparar lugar para onde Ele estiver, nós estejamos também, para que também sejamos recebidos na glória. Mas para isso é necessário que saibamos andar na casa de Deus, porque é isso que a palavra nos diz. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Hebreus 6, verso 6. Sim, nós teremos uma relação com Deus quando sairmos desse mundo. E isso só é possível pela morte de Jesus. Mas isso é tão simples, não é tão simples assim. Pois temos que entender que a promessa que Ele nos fez não é nada que iremos receber sem que antes tenhamos preparado a nossa ida. Tudo tem seu início nessa vida.
aqui nesse mundo natural em que vivemos. Caso não haja um início nessa vida, não iremos para o lugar onde ele foi. E ele revelou isto com muita simplicidade. Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Se não seguirmos aqui, não haverá como segui-lo depois. A palavra deixa bem claro que aquele que quiser alcançar esta morada, depois que daqui se for, a perderá se não caminhar com Jesus nesse mundo em que estamos. Esse lugar que Jesus nos foi preparar tem que ser conquistado. E Jesus complementou o que havia dito, dizendo que ele iria preparar um lugar para eles com o seu Pai e que eles estariam separados só por um tempo, mas que um dia estariam juntos para sempre. Nesse lugar para onde ele foi, só irá o seu povo, que estará junto com ele para sempre. Eu imagino aqueles homens olhando para Jesus, como eu, quando preparava esse estudo, e vocês que agora me ouvem pensando, como poderei me separar de Jesus? Como será ficar longe dele? Jesus, que podia penetrar no pensamento de cada um, vendo aqueles homens abatidos por aquelas palavras e estremecidos em suas almas, lhes disse. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João 14, verso 23. Aqueles discípulos devem ter ficado ainda mais confundidos diante do que Jesus estava falando e devem ter meditado em seus corações. Como será fazer morada no Pai? Jesus complementou dizendo: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. João 14, verso 24 e 25. Jesus falava: não duvide do que eu estou falando. Esta palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. E eu digo a você, não duvide de que tudo que tem que ter seu início aqui nessa vida, porque aqui nós somos a casa do Pai. Isso é testificado pela palavra. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, verso 19. E se aqui formos templo do Espírito Santo, o Senhor nos dará por lá a sua morada. Esse é o lugar que Jesus foi nos preparar, o lar celestial, a morada do Pai, que um dia também será nossa. Mas muitos não entendem, porque Ele tinha que nos preparar este lugar, como muitos não entendem de que Ele tinha que morrer para que fôssemos salvos. Mas isso é simples. E ocorreu do mesmo modo que Jesus teve que morrer, derramando seu sangue para nos salvar. E explica por que esta morada tem que começar aqui. Sem que houvesse o derramamento do sangue do Cordeiro, não poderia haver remissão de pecados. E foi aqui, nesse mundo, que seu sangue foi derramado. Foi aqui que tudo começou. E se não caminharmos com Jesus aqui, não iremos caminhar depois do fim dessa vida que vivemos aqui na terra. Com Ele, iremos morar no lar celestial. Tudo foi preparado por Jesus. Vejamos como foi que isso se deu. Vamos primeiro encontrar Jesus preparando a nossa salvação. E como foi que isso se deu? Ele desceu da sua glória, se fez homem e não se importou em sofrer, em ser crucificado, em passar por cruciantes dores e ver seu sangue ser derramado até sua última gota por uma humanidade que não merecia.
Foi aqui que se deu a primeira preparação. Com o derramamento do sangue de Jesus, se deu a segunda preparação, e sem ela não há salvação. Agora, essa humanidade tinha condições de restabelecer com o Pai a aliança que havia quebrado há mais de 400 anos. Tempo em que o povo esteve separado de Deus. Aliança esta que foi por Jesus restabelecida, como vemos em Hebreus 12, verso 24. Jesus, o mediador de uma nova aliança. Jesus preparou tudo aqui na terra para sermos salvos e foi nos preparar um lugar para que onde Ele estiver, nós também estejamos, como nos foi garantido por Ele. Os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se Jesus tudo nos preparou, o que será que nos cabe fazer? A parte mais simples, que é buscar a salvação, o que se dá pelo arrependimento de nossos pecados, sendo essa a única preparação que nos cabe fazer. A parte que cabia a Jesus, ele já fez, desceu de sua glória e derramou seu sangue, nos garantindo a salvação. E após passar pelo vale da sombra da morte, voltou para o Pai e nos preparou um lugar para estarmos com Ele, após termos passado pelo mesmo vale que Ele passou. Agora nós é que temos que nos prepararmos para habitarmos neste lugar. Deu para entender que a nossa salvação começa nessa vida desde os tempos de Jesus? Como já foi dito anteriormente, tudo é muito simples. Se Jesus não tivesse vindo como homem e vivesse por um tempo no mundo em que vivemos, e se não tivesse derramado seu sangue como o cordeiro que iria tirar o pecado do mundo, a salvação seria impossível. E não haverá salvação se não houver arrependimento no mundo em que vivemos. Não há outro lugar destinado para que haja arrependimento senão aqui. Por isso que tudo começa nessa vida. Se não começarmos a viver a nossa vida com Jesus aqui, jamais iremos viver com Ele no lugar que Ele foi nos preparar. Mas para onde foi Jesus e para onde iremos nós? Jesus morreu e ressuscitou, e Ele não foi para um lugar qualquer. Ele voltou para o lar celestial, voltou a morar com o Pai, e foi para que Ele voltasse e preparasse este lugar para o povo de Deus, que o Senhor o mandou à terra como homem e permitiu a sua morte. O lar celestial não poderá ser alcançado por quem não é povo de Deus. Terá que ter seu espírito lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Tem que ser um povo que não mais é escravo do pecado. Muitos são aqueles que pensam que irão encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo naquele lar celestial, naquele lugar que Jesus prometeu que iria nos preparar, bastando ter morrido. Mas não é bem assim. Porque se não tivermos encontrado o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui nesse mundo, jamais iremos encontrá-lo no lar celestial, onde eles estão. A salvação se dá para o povo que faz a vontade do Pai e que reconhece Jesus como sendo seu Salvador e o seu Senhor, renunciando o pecado desse mundo. Não podemos crer em purgatório e em outras crendices que não fazem parte daquilo que nos é revelado na palavra. Mas temos que crer principalmente naquilo que Jesus nos ensinou. E foi Ele quem disse: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, verso 46. É também muito simples saber quem é aquele que irá para o tormento eterno e quem serão aqueles que irão para a vida eterna. Jesus jamais disse que para ser salvo
iríamos passar um tempo no purgatório para que fôssemos ensinados ou purificados. Ele não disse que iríamos morrer e voltarmos através de reencarnação para que assim se desse a nossa salvação. O que Jesus disse foi simples assim. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, verso 43. Jesus não disse nada além disso e falava para um homicida e salteador que naquele momento, através do arrependimento, entregou sua vida a Jesus. Em quem vamos crer? Naquilo que Jesus nos fala ou naquilo que o homem inventou e que quer nos fazer crer? O lar celestial, o lugar que Jesus foi nos preparar, representa a glória do povo de Deus, do povo redimido pelo sangue do Cordeiro. Jesus não foi nos preparar só um lugar, preparou a nossa vestimenta e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse 19, verso 8. A justiça de Deus foi preparada para os seus santos, e a palavra nos fala mais sobre o lar celestial. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, do verso 22 ao 24. Só o sangue derramado na cruz pode falar pelo povo de Deus. É este sangue quem justifica os seus santos, e só esse sangue nos leva ao lar celestial. Muitos cristãos cantam e decantam que lugar maravilhoso que Jesus foi nos preparar e falam com orgulho de como é este lugar. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todas as pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio e o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21, do verso 18 ao 21. Foi assim que João viu a cidade santa, o nosso futuro lar celestial. Não se esquecem de dizer que o Senhor irá enxugar de nossos olhos toda lágrima. Isso pregam e dizem que lá não haverá mais separação, enfermidades e mortes, mas são muitos que se esquecem do que foi que Jesus nos disse: vou preparar-vos lugar. Mas para que ele fosse, teria que passar pelo Getsêmani. Tinha que passar pela dor, pela humilhação, ser pregado em uma cruz, ser abandonado do Pai e derramar até a sua última gota de sangue e passar pelo vale da sombra da morte. Foi assim que Jesus preparou para os seus um lugar tão maravilhoso. Encontramos cristãos desleixados em sua fé, almejam morar no lar celestial sem buscar o pleno conhecimento de Jesus. Ainda estão como seus discípulos sem saber do que ele estava falando. Eles até podemos entender, pois andavam com Jesus, ouviam os ensinamentos, mas muitas coisas ainda eram deles ocultas. A nós, tudo já foi revelado.
Não há motivo para se almejar o lar celestial sem se ter o maior e melhor conhecimento de Jesus. Veja o que nos revela a palavra. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, verso 19. Aquele que duvida não conhece o amor de Cristo. Amor este que vai além de todo o entendimento, mas só conhecendo este amor é que seremos cheios da plenitude de Deus. Essa plenitude, Paulo teve o privilégio de ver e ouvir, como ele nos relata. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios 12, verso 4. Ao homem não é lícito falar, porque são palavras do Senhor, e essas palavras só poderão ser ouvidas por aqueles que foram dignos do sangue do Cordeiro. Estes são aqueles que permanecerão firmes nas promessas de salvação. O lugar que Jesus disse que iria nos preparar e onde permaneceremos eternamente felizes, ali vamos estar verdadeiramente diante de Deus, contemplando a sua glória. Ali, contemplando a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que verdadeiramente conseguiremos entender a extensão do sacrifício de Jesus e o quanto Ele nos amou. E haverá em nós o desejo de passarmos toda a eternidade em louvores e adoração ao reino do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que eu acho de mais maravilhoso nesse lar celestial é que a palavra me revela que lá eu poderei ver o meu Senhor face a face. Quem foi que lhe disse que isso será impossível? Veja o que nos é revelado pela palavra. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, do verso 1 ao 3. Acho que agora eu posso terminar esse estudo, pois quando entendi que o próprio Deus estará com o seu povo, nada mais nos resta senão pedirmos as suas bênçãos sobre nós, para que permaneçamos firmes na fé e em suas palavras até o dia final. Que Deus abençoe a todos. Amém, meu Deus.